Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo mais um Sossolofano. E a gente estreia agora um novo quadro que é falando sobre professores. Principalmente sobre o que a gente faz, o que a gente vai ter de descoberta nova nesse mundão. E aí eu fiz uma pergunta para vocês no Instagram e vocês me mandaram várias perguntinhas, como que era a profissão professor, curiosidades, e a gente vai responder aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Nestlé Crunch. Então vamos começar aqui com o primeiro bloco de perguntas, que elas têm uma temática muito envolvente, muito parecida, tudo bem? A gente tem a pergunta da Natália, que foi: o senhor gosta dessa profissão? A pergunta da Sara, que foi: você ainda quer prosseguir nela? E a pergunta do Lucas, que tem uma boa remuneração? Bom, por que a gente botou nesse bloco aqui direto? Porque elas têm uma resposta muito parecida. Não. Não, na verdade nada a ver, nada a ver, nada a ver, zoeira, gente. Eu gosto da profissão, em sentido geral, uma profissão que ela me satisfaz boa parte das minhas relações de trabalho, principalmente agora nos últimos 2 anos, que eu estou envolvido mais com educação socioemocional. Ainda quero prosseguir por conta dessa oportunidade agora da educação socioemocional. Só que, obviamente, como qualquer profissão, eu imagino que ela tem alguns percalços, ela tem algumas dificuldades. Essas dificuldades, elas não são fáceis de lidar mesmo. Tem algumas questões que elas envolvem a gente num nível emocional muito intenso, principalmente que a gente está lidando com várias pessoas ao mesmo tempo. E a gente não lida somente com uma turma, vamos dizer assim, a gente lida com 8, 10, 15 turmas, às vezes todas com 50 alunos, às vezes com 40 alunos. Então a gente tem uma construção bem diferente em relação à forma de relacionamento. Dar aulas é uma coisa que a gente precisa entender que é um processo multilateral. Eu preciso do meu público, assim como aquela interação é necessária para que ela se complete em si. Então eu preciso ter um bom relacionamento com quem eu estou trabalhando. Tanto com essa galerinha que vai estar na minha sala de aula, quanto até mesmo fora da sala. Minha responsabilidade é tanto dentro quanto fora. Então a gente precisa entender que esses mecanismos educacionais, eles passam por várias coisas, assim. Quanto à remuneração especificamente, dentro de um cenário nacional, a gente sabe que a remuneração no Brasil ela é bem baixa em relação ao trabalho que é realizado por professores. Obviamente que a gente precisa entender também que existem situações específicas, beleza? O trabalho, ele vai ter um significado direto com a sua relação de produção. Então a gente precisa entender o geral e também entender que existem situações específicas. No caso das nossas formas de atribuição do trabalho de professor, a gente tem uma divisão de hora-aula, a gente tem uma divisão de alguns benefícios que a gente pode ou não ganhar dependendo da instituição, dependendo da forma que é gerenciado. E aí a gente vai ter uma média, a gente vai ter um piso que ele é distribuído nessas escolas, mas a gente também tem uma média mais ou menos por escola. Aí eu aconselho vocês darem uma pesquisada e tudo mais. Mas tem uma boa remuneração? No sentido geral, pessoalmente falando, hoje eu estou satisfeito com ela. Mas no sentido geral, com outros professores, não. Acho que não. A gente precisaria valorizar muito mais os profissionais que a gente tem em torno da educação. Beleza? Vamos para o próximo bloco de perguntas. O próximo bloco de perguntas ele também é bem da hora, que ele vai ser agora junto com os processos de como que eu lido com os conflitos que existem dentro da Terra. Né? O primeiro conflito ele é pessoal, que fez a pergunta para mim. A Luísa falou o seguinte: como é lidar com os alunos em um dia ruim? Cara, uma das coisas mais legais que a gente tem que trazer para vocês é: nós somos humanos, professores são humanos. Então a gente tem fome, a gente tem raiva, a gente tem desejo, a gente tem tristeza, a gente tem amor também. Então a gente sente, a gente vai fazer as mesmas coisas que vocês fazem. Se o trabalho é muito grande para vocês, também é pra gente. Se vocês têm que fazer muita lista, é porque a gente teve que fazer a lista. Então, de certa forma, a gente vai ter um trabalho que, de novo, ele é multilateral. Eu preciso que esse trabalho ele seja feito com uma forma de respeito, continuidade, carinho, atenção, afetividade. E no sentido geral, eu preciso que ela seja trabalhada de uma maneira eficaz. Principalmente porque, às vezes, a gente tem uma associação direta de subvalorização de disciplinas, de marginalização também dos alunos que a escola, da nossa mentalidade, da estrutura educacional, a gente divide como alunos bons e ruins. Então a gente precisa entender que esse resgate também é necessário, chamar o aluno para a sala de aula e entender que a sala de aula é muito mais do que somente a relação acadêmica. É também um espaço de socialização, é também um espaço de aprendizado socioemocional, de entender as relações conflituosas que existem pela observação, até mesmo pela experiência que vocês vão estar passando e assim vai.
E aí o outro bloco, ele não é relacionado às minhas questões emocionais, é realizado a partir dos alunos, tá? E aí tá o seguinte, primeira pergunta da Ana Beatriz. É muito difícil lidar com os alunos, pelo fato de serem muitos e todos diferentes? Aí a Rebeca na mesma linha, você gosta dos seus alunos? É difícil manter a paciência com a gente? Aí o João também na mesma linha. Como lidar com uma sala desmotivada e sem ânimo e vontade para nada útil? E a Flávia também na mesma linha. É muito difícil lidar com os alunos que desrespeitam o prof em sala. Galera, é o seguinte, nós temos alunos e alunos de idades diferentes, contextos econômicos diferentes, contextos familiares diferentes. Então a gente precisa entender o seguinte, existe um objetivo geral, que se for um objetivo pessoal, passar a sua matéria, se for um objetivo geral em torno da escola obter resultados, muitas das vezes a gente vai negar e silenciar aquilo que os nossos alunos vivem, aquilo que os nossos alunos sofrem. A escola ela precisa entender que o espaço que o aluno tem, ele precisa ser ampliado. Seja adicionando psicólogos na escola, seja trabalhando de outras formas essas relações emocionais. E por que eu digo isso? Alunos difíceis eu vou ter em todos os momentos, em todos os lugares. E eu vou ter por quê? Porque ora ele está passando por algum processo, ora ele está vivenciando alguma coisa que ele está querendo colocar isso para fora, pedir ajuda. Às vezes é uma pessoa que ainda está jogando as suas frustrações para os outros, ela desconta nas outras pessoas. Isso também acontece na relação professor-aluno às vezes. Por isso que até a pergunta lá de trás que vocês fizeram é muito legal, porque se eu estou num dia ruim, eu posso falar coisas ruins, eu posso fazer coisas ruins. Entender que esse processo é humano é também tentar humanizar as relações o máximo que a gente conseguir na escola. É dar o acolhimento adequado para os problemas adequados que a gente vai vivenciar na escola. E galera, a gente tem problema na escola o tempo todo. A gente vai ter problemas relacionados à ansiedade, depressão, à violência sexual, à violência patrimonial, à violência física em sentido geral. Então a gente precisa tomar conta. Uma educação que ela preza tanto pelo aluno, quanto pelo professor, quanto pelo sistema em si, ela é mais efetiva. Só que ela acaba tendo um suporte muito mais afetivo. A afetividade ela precisa estar em torno desses processos educacionais. Senão a gente acaba falhando. E a nossa falha ela não vai ser na falha da matéria. Ela vai ser numa falha essencialmente estrutural. Para que o desenvolvimento do estudante ele acabe sendo completado naquele processo. E o que a gente quer é um desenvolvimento psicossocial que ele consiga atingir os objetivos gerais da sociedade. Então é muito difícil lidar com os alunos? Não. Eu não tenho tanta dificuldade de lidar com os alunos agora, pessoalmente falando. Mas obviamente que a gente precisa entender o seguinte. Existem conflitos geracionais. A geração anterior ela vai ter desejos, pensamentos, formas de lidar com os alunos atuais que é de uma maneira diferente do que os alunos atuais querem, desejam, necessitam. A forma de estruturação da própria educação básica brasileira, elas às vezes não compreendem as formas que os alunos também querem aprender e o que querem aprender. A infantilização dos nossos alunos dentro dos processos de responsabilidade também é uma temática essencial. Então a gente precisa mudar algumas coisas para reduzir as chances de comportamentos, vamos dizer assim, mais agressivos, desrespeitosos e assim vai. Mas, quando a gente pega essa ideia, que a outra pergunta foi, você gosta dos alunos? Gosto, eu gosto de quase todos os alunos. Eu tô brincando, eu gosto dos alunos no sentido geral. Mas a verdade é que a gente tem que entender o seguinte, a gente tá falando de pessoas. Pessoas, elas geram conflitos, pessoas, elas geram relacionamento, pessoas, elas geram expectativas, pessoas, elas geram relações. Então, a gente está falando de um trabalho que ele é um relacionamento também. Eu preciso me relacionar assim como os alunos se relacionam comigo. Eu gosto dos alunos? Sim. Só que o fato de eu gostar não faz com que eles gostem de mim. Entendem isso? Porque aquilo que eu faço pode gerar expectativas emocionais que são minhas, mas não necessariamente controla as relações emocionais do outro, né? É difícil manter a paciência? Não. Na verdade, eu sou uma pessoa bem calma, paciente, sempre. Para perder a paciência, precisa acontecer algumas questões específicas. Algum tipo de violência, algum tipo de comentário que seja relacionado a gênero, etnia, alguma coisa que me tire do sério seja nesse sentido. Mas no sentido geral é muito difícil eu perder a paciência. Se eu perdi a paciência com você, e se você está me assistindo aí agora, desculpa, te amo. E talvez eu não te ame, mas fica aí a informação também pela desculpa, tudo bem? E como que a gente lida com uma sala desmotivada? Cara, professor é uma parada que mais se desdobra. Acho que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
cantar, dançar, se divertir, divertir os outros. E tudo isso faz parte de um grande cenário cênico que a gente vai ter, que é o nosso espaço ali de apresentação, que ao mesmo tempo a gente precisa saber cativar. O que é cativar? É puxar a atenção mesmo dessa galera, dos alunos desmotivados. Tentar motivá-los, tentar entendê-los, tentar conversar, tentar ir atrás desses problemas. Mas a gente também tem que sacar os limites, tá? Para você que está começando a carreira de professor, nós temos limites. Tem coisas que não são da nossa alçada e que eventualmente a gente vai ter que acionar coordenação, direção, até mesmo conselho tutelar, e assim vai que a escola vai fazer isso pra gente. Tem coisas que muitas das vezes os alunos trazem pra gente que elas não podem ser resolvidas pessoalmente. Elas precisam da instituição escolar, elas precisam da comunidade escolar para resolver da melhor forma possível. Então fica atento também para não absorver questões que elas não são essencialmente individualizáveis. Elas são coletivas, então a gente precisa entender isso. Mas como que a gente tenta lidar com essa sala desmotivada? Cara, fazendo jogos, cantando, eu fazia muito karaokê, eu cantava muito karaokê, ajudava bastante, porque é uma parada que eu gosto, então eu falava, velho, se eu gosto, eu vou fazer porque pelo menos se der errado, eu gosto, entendeu? Porque pelo menos alguém se diverte, que seria eu no caso. Tento fazer piadas, é isso, né? Tomara que eu seja engraçado e as pessoas riem, porque se as pessoas não rirem vai ficar estranho. E bora pro próximo bloco de perguntas, então. Mais uma pergunta pessoal. Como que você faz para ser fofinho? Sempre assim? Cara, água, né? Essencialmente quem bebe água é fofo. E se você não bebe água, começa a beber e assistir bastante Disney, que é uma outra coisa que é essencial para todo mundo ser fofinho. Assista Disney. Principalmente alguns filmes da década de 90 e do início dos anos 2000. Mas os filmes atuais também são da hora. Moana é da hora, Frozen é da hora. Se joga, deixa Disney, seja feliz, seja fofo. Mais uma pergunta aqui do Diana, do Thiago Diana. Como influenciar tantas vidas? Como é influenciar tantas vidas? Cara, é fantástico. Do ponto de vista social, do ponto de vista individual, é um bem danado que a gente consegue construir. O olhar, o agradecimento, a felicidade que os alunos às vezes tratam, a questões que a gente fala que são simples, mas que para eles modificaram toda a sua relação, é incrível, sério. As pessoas que elas agradecem a gente no final do ano, por qualquer motivo que seja, você sempre foi fofo, você sempre foi gentil, você sempre foi educado. Eu já ouvi aluno falando assim para mim, professor, você é diferente porque você não grita com a gente. Então, mesmo que sejam coisas bobas, são coisas que impactam no outro. E é uma das coisas que a nossa profissão ela acaba gerando pra gente, a possibilidade de mudança. E às vezes não é uma mudança pequena no nosso entendimento, é uma mudança gigantesca no entendimento do outro, sabe? E isso é fantástico, porque às vezes a gente acha que tá fazendo pouco. Só que aí vem uma pessoa que você estava dando aula, vem uma pessoa que estava trabalhando junto com, e ela fala: não, você me ajudou essencialmente naquela época, você me auxiliou em vários processos, você abriu minha cabeça, você me fez uma pessoa melhor. E acho que é para isso que a gente trabalha, né? Para fazer vocês virarem pessoas melhores, né? Então assistam Disney. É isso que eu posso dizer para vocês. Mais um bloco de perguntas, acho que esse bloco também é interessante pra gente. Como que é ter que interagir com tantas personalidades diferentes ao mesmo tempo? E como lidar com os alunos, pelo fato deles serem todos muito diferentes? Cara, a diferença ela vai fazer parte desse cenário mesmo. Tem 40 pessoas numa sala. São 40 pessoas que elas às vezes podem ser completamente diferentes na forma de lidar. Às vezes elas podem ter as questões padronizadas pela cultura brasileira e tudo mais, em crenças e valores. Mas sendo bem sincero, a escola é o momento que a gente vai desenvolver tanto a parte acadêmica quanto a parte social. Então a intenção é conviver com a diferença, a intenção é saber lidar com a diferença. Então a gente precisa adaptar até mesmo a nossa forma de entendimento sobre isso. A diferença ela é necessária, ela faz parte integrante do processo social. Eu preciso dela para trabalhar. Eu não trabalho com uma sociedade homogênea, eu trabalho com uma sociedade heterogênea. Então, como que é interagir com tantas personalidades diferentes? Eu não sei. É muito louco, ao mesmo tempo que é bem legal, ao mesmo tempo que é bem preocupante. Então tem coisas que eu falo para as pessoas que elas reagem de uma forma e tem coisas que eu falo que elas vão reagir de outra, e eu vou ter que lidar da mesma maneira, com uma calma, com um processo adequado para escutar, entender. Tem umas paradas que até a gente aprende ao longo desse desenvolvimento, que é uma estratégia que eu falo muito para os alunos da comunicação não violenta, para quem está assistindo. Então é observar aquilo que está acontecendo, é entender os próprios sentimentos, aquilo que causa na gente,
é tentar entender nossas necessidades e colocar para fora. Eu sou muito sincero com a galera que eu trabalho. Então eu falo diretamente nos olhos deles quando me incomoda e quando não me incomoda. Eu rio quando eu rio, eu choro quando eu choro. Já chorei em sala, já ri em sala, já fiquei com raiva em sala. A gente sempre tenta resolver de uma forma em conjunto. Mas tem uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que eu vou repetir lá do início do vídeo pra agora. É um relacionamento. E como todo relacionamento, a gente tem que botar pra fora e ser bem maduro nas nossas relações e frustrações. Às vezes a gente vai preparar uma aula e a turma não vai gostar. E a gente tem que entender que não é pessoal. Às vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes é o momento que a turma está passando. Às vezes é uma relação esporádica que os alunos estão vivenciando e que eles não reagiram da forma que a gente esperava mesmo. Às vezes foi um mau planejamento nosso, né? Só que isso a gente vai ter que observar, a gente vai ter que ver aquilo que causa na gente, as nossas necessidades, colocar para fora. Conversar com a turma é essencial, saber o que a turma precisa, o que a turma quer. É perguntar, cara, eu fiz alguma coisa de errado? Tá alguma coisa de errado? Tem alguma coisa para melhorar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ficar melhor no sentido geral? Então, pô, no meu início do trabalho a galera falava que eu falava rápido demais, a galera falava que não, só isso que a galera falava, falava rápido demais. Mas já era uma parada que eu tinha que ficar ligado, né? Eu tinha que ter uma crítica, assim, que ficar ligado e tudo mais. Então, assim, é muito difícil lidar com essas diferenças? Não, porque elas fazem parte, mas é um processo de aprendizagem. Tanto nosso quanto dos nossos alunos. Porque é uma parada também que você que quer ser professor e está vendo o vídeo. A gente envelhece, os alunos não. Os alunos sempre vão ter a mesma idade. Porque você vai ficar mais velho, eu vou ficar com meus 28 anos, e eu vou dar aula para o primeiro ano que vai ter sempre 15 anos, sempre 14 anos. Então eu vou fazer 35 anos daqui a alguns anos, e meu primeiro ano vai ter sempre 15 anos. Então o que vai mudar nessa relação muitas das vezes é o processo de amadurecimento que a gente, enquanto professor, passa. Porque o nosso aluno ele vai estar na mesma fase, na mesma idade sempre. Saca isso? Então o que pode mudar é uma educação de base, dependendo da escola, uma forma de inserção e entendimento do governo em torno dessas mudanças de base também, mas essencialmente é provável que a gente nem veja essa mudança tão rapidamente assim. Porque as mudanças educacionais elas demoram o quê? 30, 40 anos para a gente ter esses resultados. Como lidar sem surtar com a parte ruim da profissão? A gente vai surtar. O surto, ele é garantido, tudo bem? Se tem uma garantia de qualquer profissão, e eu acho que do professor também, é que o surto ele vai vir e vai te bater com força. Você vai surtar, vai ter uma hora que você vai se perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo esse trabalho? Por que essa galera não presta atenção em mim? Por que essa estrutura toda é dessa forma? Como separa o pessoal do profissional? Não separa. A gente tem que entender que a relação afetiva ela é uma relação conjunta com o trabalho. Eu preciso entender que meu pessoal, ele é o meu pessoal e que ele vai afetar minhas relações profissionais. Só que eu preciso tentar não me frustrar diante das minhas necessidades pessoais e nas relações de trabalho. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. Eu acredito que essa separação ela seja muito utópica, inclusive. Separar o pessoal do o que são os nossos desejos de consumo, os nossos desejos pessoais em torno das respostas daquilo que a gente vai ter, é algo que não vai compreender uma realidade que a gente vai conseguir fazer. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês também. O pessoal ele vai fazer parte do profissional. Você vai levar algumas questões para a sala de aula. Até porque alguns exemplos, às vezes, que a gente dá enquanto professor, são exemplos que a gente vivenciou. Algumas coisas que a gente traz também da forma que a gente lida com os outros, são coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa própria vida. A educação informal, que é aquela que a gente aprende longe da escola, ela é muito útil também. Porque ela significa os nossos processos históricos e sociais, beleza? Socializar com os outros professores é mais fácil do que com os outros alunos? Não. Não, na verdade é a mesma coisa, galera. Pessoas são pessoas, professores são pessoas. Aprendam isso, tá? Professores são pessoas. Fica aí uma informação aí nesse vídeo maneira. Que aí vem até uma bateria de perguntas que são mais ou menos nesse sentido. Você tem vida? O que vocês comem? Onde vocês vivem? A gente vive em casas. Na verdade, eu vivo num castelo mágico, que é o castelo do Gabrielzinho, que aqui é onde as coisas mágicas acontecem em torno da sociologia. Mas os outros professores, eu não sei, cada um deve ter um castelo mágico que eles vivem, né? A gente tem vida? Não. A gente come, sim, só coisas ruins, e inclusive é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento para ter uma alimentação muito boa, tá? Inclusive é uma dica para vocês. Quanto mais a gente trabalha, menos contato com uma alimentação adequada a gente tem. Procura aí os médicos especializados nessas relações para vocês conseguirem manter. E, cara, a gente tem vida, nós somos humanos, nós temos sentimentos. A gente vai ficar triste uma hora, a gente vai chorar com vocês uma hora, a gente vai rir com vocês uma hora porque é um relacionamento. Beleza?
Na hora do EAD tem gambiarra? Tem. Eu só não vou mostrar pra vocês que vai ser ridículo. Mas tem, né? Eu tô aqui agora, cheio de gambiarras, mas não vou mostrar não. É muito cansativo, eu faço licenciatura e todo mundo fala que não vale a pena. É muito cansativo, vale a pena, só que é uma questão que você vai ter que descobrir ao longo do processo. Eu não vou falar pra você de uma perspectiva individual, para você continuar e tudo mais, porque eu posso até te induzir um caminho que não vai ser aquele caminho que você espera. Mas eu vou falar pra você uma coisa da seguinte maneira. Eu nunca quis ser professor. E eu me tornei professor diante de algumas necessidades que apareceram na minha vida. E a profissão me acolheu de uma maneira muito legal. Eu me descobri dentro dessa profissão. Então, assim, talvez eu não seja nem a pessoa mais adequada para responder essa pergunta para você, sinceramente. É, todo mundo fala que não, isso é uma verdade. Mas é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa, é aquilo que você entende que você vai fazer bem. Porque você precisa fazer bem com afeto, com cuidado e com responsabilidade. É você se entregar para a profissão, cara. Eu acho que qualquer profissão é assim, você tem que se entregar. Você vai descobrir. Eu acho que a melhor parte dessa profissão é a descoberta que promove diariamente. Você vai descobrir se você vai conseguir ou não, se vai ser bom ou não, se você vai ter todos esses percalços ou não, e assim vai. Alguma dica para os futuros profs? Água, Disney, paciência e, velho, tentar separar a fala que vocês têm entre os amigos de vocês que não são profs da vivência que vocês vão ter fora da escola. No início era muito difícil separar a escola da minha vida pessoal. Lembra da pergunta lá de cima que eu falei que o pessoal ele tá diretamente ligado ao profissional? É isso, é muito difícil tirar. Tem questões que a gente vai vivenciar que a gente vai querer falar com alguém. E acaba que a gente vai ficar nas nossas bolinhas de profs trocando essas ideias. Mas a minha dica é estuda muito, não desista. Vão ter várias oportunidades que vão aparecer que vão ser maneiras. Algumas oportunidades não serão. A maior dificuldade dessa profissão está no trabalho burocrático, estrutural, escolar. Está nas pessoas com as quais você vai ter que resolver algumas coisas. A maior parte do trabalho com os alunos, vocês vão ver grande crescimento, mas vocês vão ter que ir atrás daquilo que é necessário, quanto profissão e também quanto às suas necessidades pessoais, beleza? E acabaram as perguntas. Ah, não, tava legal. Tinha uma pergunta aqui que até gera pra gente um top 10 que a gente pode fazer depois, né? Um top 10 frases aleatórias que eu já ouvi. Mas é isso, galera. Quero agradecer pra todos vocês. Então é isso. Esse foi o primeiro quadro de alguma coisa que a gente analisa sobre a profissão professor e que vocês mandaram perguntas pra mim lá pelo Instagram. Se vocês quiserem mais, a gente vai fazer uma parte com top 10 frases aleatórias que eu ouvi na sala de aula, tudo bem? Que essa daí eu deixei pra depois, que essa daí é muito maravilhosa pra mim, que tem várias coisas que acontecem na sala de aula que elas precisam ser divididas com o universo. Beleza? Se inscreve, comenta aí e a gente já volta. Tchau!